Muito bem, vamos começar então a nossa terceira aula, tá? Vamos dar início aqui aos procedimentos. Primeira coisa a ser realizada, né, de acordo com o que foi mostrado na primeira aula e também na segunda, na configuração do ambiente, vocês podem ver que nós temos o ícone, né, do Champ aqui na barra de tarefas, tá? Então, por meio do sistema operacional aqui, ó, nós buscamos o Champ, né, ele já fica instalado aqui, Champ, a pastinha dele, e o Champ Control, né, Control painel novo aqui, ó, do Champ, com o botão direito mais fixar na barra de tarefas, ele vem para cá e evita da gente ficar procurando, tá bom? Então, eu vou abrir o Champ aqui, ó, e vai abrir essa janela para a gente, e nós vamos startar o Apache, tá? Por enquanto, somente ele, tá? A parte está funcionando, então dessa forma podemos usar o PHP. Posso minimizar ou mesmo finalizar aqui, ele vai ficar ativo perto do relógio, vou minimizar apenas e vou abrir o NetBeans. Da mesma forma que o Champ na barra de tarefas, nós também colocamos o NetBeans na barra de tarefas. Caso ele não se encontre aqui no seu computador, basta apertar no menu iniciar e procurar por Apache NetBeans. Vocês vão encontrar ele aqui, tá? O NetBeans vai abrir, e se o último projeto desenvolvido foi o nosso, né, da aula passada, ele já vai abrir diretamente aqui, né, com o arquivo index carregado com o nosso projeto, tá? Então esse era o nosso projeto, né, até então recém-criado, sem praticamente nada, apenas com a execução de um bom dia na tela, né? Vamos testar mais uma vez. Então eu vou vir aqui do NetBeans, ó, na aba do navegador. Vou escolher aqui o próprio Firefox e vou mandar executar aqui, ó. Notem que o bom dia já apareceu. Esse bom dia foi gerado através do PHP, tá? Voltando aqui embaixo no NetBeans, notem que o eixo executou na tela, né? Mostrou o bom dia na tela do navegador, tá certo? Esse comando de execução do NetBeans, ele serve apenas para executar o index, tá? Então, conforme nós formos evoluindo no projeto, vocês podem notar que eu não vou estar mais utilizando isso daqui. Eu abro apenas a tela de execução que eu quero e vou atualizando, tá joia? Então, voltando para o NetBeans e vamos lá. Bom, como nós apenas testamos o PHP, eu posso fechar o navegador, tá bom? Porque a gente não vai estar mexendo por enquanto agora. Então, ó, fechei aqui e voltei para cá. O próximo passo é organizar, é desenvolver aqui uma estrutura do nosso projeto, tá certo? Nós vamos começar a criar pastas de acordo com o que foi passado na sala, tá? Lá no laboratório de informática. Então aqui dentro da pasta principal Source Files, dentro do projeto Lojinha, né, que é o projeto X que a gente está desenvolvendo lá na faculdade, nós temos aqui o Source Files, botão direito em cima, New Folder. Primeiro aqui vai ser uma pasta chamada classes, tudo minúsculo, ó, classes, finaliza. Vou criar também uma pasta chamada cadastros, finalizei. Uma outra pasta chamada imagens, tudo minúsculo, mais uma vez. Uma outra pasta chamada estilos. Vou criar uma pasta também chamada auxiliar. Vou criar uma pasta chamada telas. Uma outra pasta chamada ADM. Uma chamada scripts. Scripts, para a gente colocar os nossos scripts em JS, né? E uma pasta chamada lixo, ou lixeira, tá certo? Muito bem, então, por enquanto, estas são as pastas necessárias, né? A gente dá início. Algumas nós vamos usar apenas em outros semestres, enfim. Mas, por enquanto, vamos deixar estas pastas aí. Resumindo, nós temos ADM, auxiliar, cadastros, classes, estilos, imagens, lixo, scripts e telas,
tá certo? E o index sozinho, né, sem estar contido em nenhuma pasta, tá bom? Deixa ele sozinho aí. Vamos começar agora aqui, ó, dentro da pasta, cadê ela? Auxiliar. Dentro dessa pasta auxiliar, nós vamos criar um arquivo para o nosso banco de dados, onde vai estar à nossa disposição a codificação SQL, tá? Para a gente estar podendo gerenciar o nosso banco de dados. Aqui vai entrar o código da tabela, do próprio banco, os códigos de inserção, os códigos de teste, os códigos de seleção, tá? Então, os testes em SQL nós podemos estar fazendo diretamente no código SQL, aqui dentro dessa pasta auxiliar. Então, nós vamos começar primeiro desenvolvendo o nosso banco de dados. Dentro da pasta auxiliar, em cima dela, basta clicar com o botão direito do mouse, New, e aqui, na janela que abre, vocês vão clicar em Other, aqui ó. Na janela que abriu ao meio, vocês vão marcar mais uma vez Other, aqui embaixo. E aqui à direita, vocês podem notar que vai aparecer uma opção chamada SQL File. Vocês vão apertar em cima da primeira opção, SQL File, apertar o Next, e aqui colocar o código dela, né, o nome do arquivo. Vocês podem colocar da forma que vocês quiserem, tá? Utilizar acento, utilizar cedilha, da forma que vocês quiserem. Por exemplo, ó, codificação SQL, tá vendo? Com espaço e tudo mais. Quando o nosso projeto estiver pronto, ou quando chegar na etapa de testes, essa codificação, ela não vai subir para o servidor. Ela vai ficar aqui localmente, tá bom? Isso aqui vai existir por enquanto para a gente testar e poder fazer testes no nosso banco de dados. Então, a codificação SQL, cedilha, tio, espaço, tá bom? Da forma que vocês quiserem. Aperta um Finish aqui, ó. Finalizamos. E ele criou um arquivo chamado codificação SQL.sql dentro da pasta auxiliar. Lembrem que eu só coloquei codificação SQL como nome, tá? Esse ponto .sql foi criado, né, foi determinado pelo próprio NetBeans, ok? Muito bem, vamos limpar o arquivo e vamos começar a nossa codificação SQL, tá? Para isso, vocês vão utilizar o modelo relacional que está disponível lá no site do Beterrabas, tá? Vocês podem fazer o download lá do modelo relacional e daí em diante está fazendo, né, a criação da codificação. Ele está simplão, básico, tá? Mas aqui nós já temos, né, a questão das chaves primárias, né, lá em verde, as chaves estrangeiras em vermelho, tá? E o básico para a gente iniciar. Então eu vou manter ele aberto e tá codificando por lá. Então aqui, ó, a primeira coisa que nós vamos criar é o nosso banco de dados, tá? Então eu vou voltar aqui no NetBeans e vou começar com uma codificação para deletar um banco. Caso nós venhamos a errar na codificação, basta copiar e colar toda a codificação que ele substitui a antiga, tá? E o projeto corre fluido. Vamos começar assim, ó, drop database if exists. Vou colocar assim, ó, banco, empresa. Então o nome do nosso banco de dados vai ser banco empresa. Eu vou só aumentar o tamanho da fonte. Está em 18. Vou jogar em 20. E eu creio que a fonte que não está do agrado, né? Talvez se eu pegasse uma outra fonte um pouco mais forte. Essa aqui ficou melhor. Olha lá. Então nós temos drop database if exists banco empresa. E agora eu vou criar o banco. Create database banco empresa. Vou colocar um comando para uso. Use banco empresa. E vamos começar a criar a tabela. Então a primeira tabela a ser criada, vamos salvar aqui, a primeira tabela a ser criada, basta voltar aqui, ó, e dar uma olhada, é a tabela empresa, tá?
Então, nós temos um CNPJ, um nome, um telefone, um e-mail e um IE, tá? Eu vou posicionar aqui na lateral. O NetBeans ele já deu um jeito de voltar, de colocar um grid aqui, né? O sistema operacional, na verdade, fez isso. E vamos lá, ó. Create Table Empresa. Abre um parêntese, um Enter. CNPJ Varchar 18. Opa! CNPJ Varchar o meu NuLook desligou sem querer. Varchar 18. Not null. Um nome Varchar 60. Not null. Um telefone Varchar 15. Not null. Um e-mail Varchar 60. Not null. Unique. Certo? Vírgula. Vamos colocar um IE, uma inscrição estadual. Varchar 15. Not null. Unique. Vamos determinar que o CNPJ é a nossa chave primária. Primary key CNPJ. E ok, vamos fechar a tabela. E agora vamos passar para o endereço da empresa. Create Table End Empresa. Abre. Rua Varchar 60. Not null. Número Varchar 13. Not null. Bairro Varchar 60. Not null. Município Varchar 60. Not null. Estado Varchar 19. Not null. CEP Varchar 10. Not null. E vamos colocar também a empresa, né, para representar a nossa chave estrangeira. Ela vai ser Varchar 18. Not null, certo? Unique. Essa empresa é Varchar 18 Not null porque ela está sendo representada pelo CNPJ, que é a chave primária da empresa. Tá vendo? A primary key CNPJ. Aqui CNPJ é a chave primária e aqui representado pela palavra empresa, ela está como estrangeira, tá? Vamos determinar isso agora. Então, for key empresa vai ser a nossa chave estrangeira, referências a empresa CNPJ, ok? Finalizamos aí a tabela do endereço da empresa. Ficou end empresa, mas poderia ser endereço empresa, tá certo? Vamos passar agora à codificação do funcionário. Create Table Funcionário. Vamos lá. Nome Varchar 60 Not null. CPF Varchar 14 Not null. RG Varchar 15 Not null. Telefone Varchar 15 Not null. E-mail Varchar 60 Not null. Unique. Carteira Trabalho Varchar 15 Not null. Unique. CNH Varchar 15 Not null. Unique. Empresa Varchar 18 Not null. Status Varchar 30 Not null. Observacão text vamos deixar vazio, né? Ou seja, não necessita ser obrigatório. O status aqui nós podemos colocar um default
default. Vamos colocar aqui ativo para o funcionário iniciar. Então, a cada vez que um funcionário for cadastrado na empresa, né, for registrado aqui no caso, ele entrar, né, para o corpo da empresa, ele vai estar com um status ativo, né, uma vez que ele foi empregado, né, ele passou a ser funcionário e está ativo para o trabalho. Então, por padrão, ó, por default, aqui ele está ativo, tá? E a observação text, somente text, né, sem o not null, porque não seria obrigatório, tá? Bom, vamos determinar quem é a nossa chave primária. Vocês podem ver que o CPF está em verde, né? E a nossa chave estrangeira é a empresa, que está em vermelho. Então, vamos primeiramente colocar a chave primária. Primary key, CPF. E agora a nossa chave estrangeira, foreign key, empresa, referências a tabela empresa, o CNPJ, certo? Por isso que a empresa aqui é varchar 18, porque ela é representada da mesma forma, né, pelo CNPJ da empresa, que é varchar 18, e também a chave primária. Aqui é a chave primária, aqui é a chave estrangeira, tá? Por isso que aqui, ó, empresa, chave estrangeira, empresa, referente à tabela empresa, CNPJ, tá? É a mesma informação nas duas tabelas. Chave primária do funcionário é o CPF. Se não fosse o CPF, poderia ser a carteira de trabalho, ou a CNH, tá? Ou um código, por exemplo, tá? É possível. Então, vamos lá. Vamos colocar o endereço do funcionário. Create table end funcionário. Abre. Rua, mesma coisa, né? Que nós fizemos lá em cima. Na verdade, dava até para copiar e colar. E eu vou fazer isso, tá? Então, aqui nós temos o endereço do funcionário. Se vocês subirem aqui, ó, vocês vão encontrar o endereço da empresa. Então, eu vou estar copiando daqui, tá vendo? Até aqui. Até a chave estrangeira. Aqui dá para copiar tudo, tá? Na verdade, eu vou copiar do rua até o CEP, certo? E esse restante aqui nós fazemos diferente lá. Então, do rua até o not null do CEP é tudo igual. Só copiar, copy, botão direito, né? Ó, botão direito copiar. Vem aqui embaixo, ó. E pode colar, botão direito colar, paste ou Ctrl V. Tá certo? É a mesma coisa nas duas tabelas. Bom, o que está faltando? Está faltando falar que o endereço do funcionário, né, pertence ao funcionário. Então, aqui eu preciso colocar a chave estrangeira como atributo, né, como campo. Então, funcionário, varchar 14, not null. Por que funcionário varchar 14? Porque a chave primária de funcionário é o CPF, ó. Chave primária, né, primary key, né, a chave primária é o CPF. Então, a chave estrangeira, funcionário, é representada por esse CPF. Então, tem que ter o mesmo tipo e tamanho, not null. E agora eu vou dizer que funcionário é uma chave estrangeira. Foreign key, funcionário, referências à tabela funcionário, CPF, tá, ok? E aí finalizamos a tabela do endereço do funcionário. Deixa eu puxar um pouquinho aqui, para ver se ele vai um pouco mais. Não vai, a não ser que eu feche essa tela aqui. Vou fechar por enquanto. Vocês podem manter aberto aí, não tem importância. Só para caber, né, a nossa codificação. Vamos passar para a próxima, que é a tabela produto. Então aqui, ó, create table produto, abre o parêntese, dá um enter, vamos descer um pouco mais. Começa com o nome, ele vai ser varchar 60, não precisaria ser 60, mas vamos colocar. Descrição, vamos colocar um text, tá? Not null, obrigatória, descrição. A marca, vamos colocar um varchar, pode ser 30, eu creio que dá. Not null. Empresa, porque o produto pertence à empresa e o varchar da empresa
é o 18, porque representa o CNPJ. O status, vamos colocar um varchar 30. E um default. Não definimos, né? Um status de full para o produto. Vamos colocar disponível, que fica legal. Disponível, porque já que eu cadastrei o produto, ele está disponível para venda, né? Se acaso for, tá disponível. Vamos colocar uma observação, observacão, text, tá? Sem o not null, porque não seria obrigatório. E vamos definir a chave primária. A chave primária de produto é código e eu acabei esquecendo de colocar ela antes do nome. Eu não necessito colocar nesta ordem que está aqui, tá? Mas por padrão eu vou manter a ordem. Então aqui, ó, depois do parêntese, vou dar um enter e vou colocar o código dele. O código é int, not null, auto-incrementado, né? Para não dar tanto trabalho na hora do cadastro, increment, fica melhor. Código int, not null, auto-increment, ótimo. O próprio banco de dados, né, o próprio SGBD, né, dá um jeito de auto-incrementar cada produto cadastrado e atribui um código diferente em ordem crescente, né? E agora vamos determinar a chave primária, que é código. Então vamos lá, primary key código. E vamos determinar que a empresa vai ser a chave estrangeira, porque o produto pertence à empresa, tá? Então aqui, ó, for que empresa, referências a empresa, CNPJ, tá? Por isso que ela é varchar 18, como eu já mostrei, já expliquei. O produto está pronto. O próximo agora é o cliente, tá? Então vamos começar a tabela do cliente. Create table cliente. O cliente tem um nome, varchar 60 not null, CPF varchar 14 not null, no RG varchar 15 not null, o telefone varchar 15 not null, e-mail varchar 60 not null unique, é o único, né? Empresa, porque é um cliente da empresa, varchar 18 not null. Um status, varchar 30 not null, default apto. Por padrão, quando eu cadastro um cliente, ele vai estar apto a comprar, né? Então, aqui, ó, default, por padrão, apto. E uma observação, observacão, text, né? Sem o not null, porque não é obrigatório, tá? Vamos definir quem é a chave primária. Primary key vai ser o CPF. E vamos também colocar quem vai ser a chave estrangeira, que vai ser a empresa, né? É um cliente da empresa. Então, como chave estrangeira, a empresa, referências a empresa, CNPJ. E é só isso o cliente. Vamos fazer agora o endereço do cliente. Create table end cliente. E desse ponto em diante é a mesma coisa, né? Pro funcionário ou para a empresa. Então eu posso vir aqui, ó, na tabela end funcionário e copiar do rua, tá vendo? Até o CEP, até o not null do CEP. Então eu posso selecionar do rua até o not null do CEP, que é a mesma coisa. Botão direito copiar, copy, vou lá para baixo, ó, e aqui botão direito colar, paste, tá? Ou Ctrl V. Bom, eu tenho que determinar quem é aqui, né? Eu preciso colocar quem é a chave estrangeira
aqui na tabela endereço cliente. Este endereço pertence a este cliente. Então, a chave estrangeira vai ser o próprio CPF do cliente. Então, como eu gosto de colocar o nome da tabela, ficaria cliente, assim, ó, desse jeito. Vai ser varchar 14. Por que varchar 14? Porque o CPF, que é a minha chave primária do cliente, é varchar 14, né? Então, o cliente aqui vai estar sendo representado pelo CPF, tá? Como chave estrangeira varchar 14. Eu vou dizer que é uma chave estrangeira. Foreign key. Cliente referências a cliente CPF. Certo? Muito bem. E eu creio que é só fechar aqui. Deixa eu só fazer uma pequena correção. CPF, 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 CPF aqui, tá ok. Bom, vamos para o último, que é a venda, tá? A venda é uma das nossas maiores tabelas e talvez uma das mais importantes, né? Eu creio, talvez não, ela é, né, uma das mais importantes. Create table venda. Vamos começar com um código int not null auto increment. O SGBD, né, o Sistema Gerenciador de Banco de Dados, a cada venda gerar um código novo em ordem crescente. Uma data do tipo date, not null, obrigatória. Uma hora da venda, né, do tipo time, not null, obrigatória também. Um valor do tipo decimal, vamos colocar aqui 7.2, né? Vamos colocar um pouco maior, 8, acho que é excesso. Talvez 7.2, 7,2 está ótimo. Not null também, porque o preço é obrigatório. O tipo, vamos determinar aqui o tipo de venda, né? Como que vai ser realizada. Vamos definir um varchar 30. Futuramente, caso venha a ocorrer algum tipo de erro, a gente volta e arruma, né? A empresa, porque é a detentora da venda, empresa, ela vai ser varchar 18, not null. O funcionário, que executou de fato a venda, funcionário, vai ser varchar 14, né, por causa do CPF. Aqui a empresa é varchar 18 por causa do CNPJ, funcionário é varchar 14 por causa do CPF dele, né, que é a chave primária dele, e aqui é a nossa estrangeira. O produto, que vai ser int, not null, porque a chave primária de produto é, né, o código, olha lá, int, not null, né, código, a chave primária dele, e aqui está como estrangeira. Depois vem o próprio cliente, varchar 14 por causa do CPF do cliente. Status, né? Então, quando eu acabo de realizar a venda, né, ela praticamente tem um status. Ela pode estar em andamento, ela pode ser encerrada, né? E, enfim, e status, porque ela tem que ser definida como finalizada, em andamento, cancelada, né? Então, por padrão, ela tem um status, tá? Vamos definir aqui, ó, um varchar 30 not null, tá? Não vou definir um de full, mais para frente a gente pode voltar e colocar. Uma observação, observar cão, text, também não vou colocar, né, um de full aqui, nada, e nem um not null, porque não seria obrigatório. E vou começar com a chave primária da venda, que é código, tá? Código aqui está em verde, a chave primária. Venda tem 4 chaves estrangeiras e uma chave primária, óbvio, né? No caso da chave primária. Então, ó, primary key, código. Vamos começar as chaves estrangeiras. Então, a primeira dela, foreign key, vai ser a empresa. Notem aqui a ordem, ó, tá? Empresa. Referências a empresa
CNPJ, for que a próxima é funcionário, referências a funcionário CPF, mais uma, for que produto, referências a produto, código, que é a chave primária dele, for que cliente, referências a cliente, CPF, que é a chave primária dele, ok? Então aqui eu finalizei, posso fechar a tabela venda. A tabela venda, de fato, foi a maior tabela, né? Foi a maior tabela criada até o momento, tá? Uma chave primária, 4, chave estrangeira, mais os seus campos, tá certo? Bom, vou salvar. E notem uma coisa, uma vez o banco de dados criado, tá? Caso nós tenhamos feito algum tipo de código errado, uma escrita errada, que venha dar problema mais para frente, basta copiar tudo isso novamente, fazer a correção, né? Copiar tudo isso e colar dentro do serviço, né? Do champ, lá do phpMyAdmin, para estar fazendo a correção. Tudo por causa desse comando aqui, ó, drop database, né? Se existir um banco chamado banco empresa, né? Ele vai dropar, depois ele vai criar e usar, e em seguida criar as nossas tabelas, tá? Então vamos executar isso daqui, deixa eu só devolver a aba, né, a caixa de projetos aqui, e vamos fazer o teste definitivo disso para ver se está tudo funcionando bem. Então, para fazer isso daqui, eu vou abrir o navegador, pode ser esse daqui mesmo, aqui numa nova aba, o meu champ está rodando, então eu vou vir aqui, ó, né, como abrir a aba do navegador, mas antes de mais nada, eu preciso vir aqui no serviço do champ e lembrar vocês que quem está em execução é apenas o Apache. Como agora a gente vai mexer com um banco de dados, eu preciso que vocês apertem Start aqui no serviço do MySQL. Basta clicar, vai aparecer a porta disponível e ativa em verdinho, ó. Então agora está funcionando, tá? Voltem para o navegador e digitem esse comando aqui, ó. Localhost /php myadmin. Dá um Enter. E ele vai abrir o serviço do phpMyAdmin. Vocês podem clicar agora na aba SQL. Esse aqui é o serviço do banco de dados, tá? Onde a gente vai estar manipulando o nosso banco de dados local. Então, abrindo aqui, ó, localhost phpMyAdmin, dando Enter, vocês vão clicar sobre a aba SQL. E aqui nesse campo onde o cursor está piscando, nós vamos voltar aqui no NetBeans. Vamos selecionar tudo, tá? O que está aqui. Então vamos apertar aqui um Ctrl A. O Ctrl A vai selecionar tudo o que nós fazemos, né? O que nós escrevemos. Vamos copiar aqui com o botão direito, ó, Copy ou Ctrl C. Vamos lá na tela do navegador. E aqui na tela do navegador, com o botão direito não funciona, tá? Então vocês precisam colocar aí o Ctrl V, né? Segura a tecla Ctrl mais a letra V no teclado e vocês podem notar que foi colado toda a nossa codificação. O legal de colar a codificação aqui é que vocês podem notar aonde apareceu o erro, né? E eu acabei de ver um errinho aqui embaixo, ó. Lá na tabela valor, lá na tabela venda, desculpa, tá? Na tabela venda, no campo valor, tá escrito decima e é decimal. Faltou o L, tá bom? Decimal. Vamos descer mais um pouco aqui, ó. E tá tudo ok, tá? Bom, já que tá tudo ok e não apontou mais nenhum erro, vamos descer um pouco mais e apertar em continuar. Ele gerou um erro aqui para mim. Vamos dar uma olhada. Você tem um erro de sintaxe no seu SQL próximo a database banco empresa, na linha 1. Significa que lá em cima, né, na linha 1, teve um erro. Na verdade é database e não dabase, né? Então vamos subir lá na linha 1 e vamos arrumar, ó. Drop database, aqui está correto, onde eu errei. Aqui, ó, linha 2 na verdade, ó. É próxima à linha 1, né? Então próxima à linha 1 é a linha 2, ó.
create database, tá joia? Fizemos a correção, vamos tentar mais uma vez, ó, continuar, e agora de fato ele conseguiu fazer, né, toda a execução do nosso banco de dados, ó, sem nenhum erro, tudo em verdinho aqui, ó, mostrando que funcionou, tá bom? Ó, tudo ok, tudo ok, tudo ok, tá certo? Bom, se apareceu já aqui, ó, banco empresa, tá ótimo. Caso não venha a aparecer de uma vez, basta apertar na setinha verde, ele vai atualizar a lista de banco de dados. Basta voltar aqui, ó, banco empresa, e ele criou o nosso banco de dados, banco empresa, tá? Com as seguintes tabelas: cliente, empresa, endereço do cliente, está fora de ordem, né? Mas é dessa forma aí, ó. Na verdade, ele classificou em ordem alfabética, né? Cliente, empresa, endereço do cliente, endereço empresa, endereço do funcionário, funcionário, produto e venda. 8 tabelas, tá? Todas elas com as suas estruturas. Por exemplo, se eu clicar em cima de cliente, vai aparecer a estrutura da tabela cliente, ó. Nome, CPF, RG, telefone, e-mail, empresa, status e observação. E aqui ele mostra na forma de uma árvore. Olha lá, banco empresa, né? Com as suas tabelas, tá? Cada tabela contendo as suas estruturas aqui, ó. Tá certo? Muito bem. Fizemos 2 correções. Primeiro lá no início da codificação e depois em cima da palavra decima, né, que é decimal. Já que aqui tá correto, nós devemos voltar no NetBeans e fazer a correção aqui também. Então aqui ó, na linha 2 é data, né? E lá na tabela venda, que foi a última, olha lá, aqui na linha 91 é valor decimal e não decima como estava. Vamos salvar e era somente isso, tá? Então, a partir desse ponto, o nosso projeto já tem um banco de dados desenvolvido, né? E ativo à espera das suas informações. Tá joia? Vou finalizar essa aula e a partir da próxima nós vamos criar as nossas classes e as nossas definições em PO, tá? Até lá!